Há exatos 133 anos, o mundo perdeu um de seus maiores pregadores. Mas sua voz, suas palavras e seu legado ecoam até hoje. Charles Haddon Spurgeon. Um nome que continua a inspirar gerações, conhecido como o Príncipe dos Pregadores. Spurgeon foi mais do que um homem. Foi um avivamento ambulante. Desde muito jovem, Charles demonstrava sede por Deus. Nascido em 1834, em meio a uma família que fugira da perseguição religiosa na Holanda, foi criado num lar piedoso, cercado por livros puritanos e fervor pela palavra. Aos 5 anos, já demonstrava sinais de sensibilidade espiritual fora do comum. E aos 15, sua conversão. Foi numa noite fria, em meio a uma tempestade de neve. O pregador não compareceu à igreja e um simples sapateiro se levantou para pregar. Com poucas palavras, ele leu Isaías 45:22. Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. Foi o suficiente. Charles olhou e, ao olhar, foi salvo. Uma chama se acendeu naquele dia. Uma chama que incendiaria multidões por toda a Inglaterra e além. Aos 16 anos, já pregava. Aos 20, assumiu o púlpito da outrora grandiosa. Mas agora, decadente, New Park Street Chapel. Era uma igreja com 1.200 assentos e menos de 100 ouvintes. Mas logo, a glória voltou. E voltou com força. Suas pregações atraíam milhares. Em 1857, no Crystal Palace, Spurgeon pregou para mais de 23.000 pessoas, sem microfone. Suas palavras cortavam o ar como fogo. E o que explicava isso? Ele mesmo dizia: o segredo está na sala de oração. Enquanto ele pregava no tabernáculo metropolitano, havia 300 crentes ajoelhados no andar de baixo, intercedendo. Esse era o segredo. O poder vinha de Deus. Ao longo de sua vida, escreveu 3.653 sermões, organizados em 63 volumes, mais do que a própria Enciclopédia Britânica. Seus escritos ainda são os mais amplamente publicados de qualquer cristão da história. Ele fundou orfanatos, uma escola pastoral, publicou livros e jornais, e ainda encontrava tempo para responder cartas e ler 6 livros por semana. E tudo isso sempre com humildade. Mas sua jornada não foi sem lutas. Spurgeon enfrentou críticas, zombarias e a controversa declinação, onde denunciou a infiltração do liberalismo teológico nas igrejas. Foi duramente atacado, acusado até de estar perturbado por suas doenças, mas permaneceu firme. Quando percebeu que a União Batista já não refletia mais os princípios da palavra, retirou-se com sua igreja. Spurgeon era calvinista, sim, mas mais do que isso, era bíblico, pregava a cruz com coragem e sentia afinidade com todos que exaltavam a Cristo, independentemente da denominação. Para ele, o calvinismo era apenas um nome pobre para o evangelho puro de Jesus Cristo. Ele dizia: eu prego o que eles chamam de calvinismo, uma moralidade puritana. Se querem outra coisa, devem ir a outro lugar. Sua esposa, Susana, sua companheira de vida, também era um exemplo de fé. Juntos, faziam cultos domésticos, oravam, contribuíam para sustentar viúvas, órfãos e pastores necessitados. Ela, mesmo enferma, testemunhava. Ele dava muito valor à meia hora de oração antes de cada culto. Spurgeon não buscava aplausos. Não fundou uma nova denominação. Pregava para levar as almas a Cristo. Sua meta era glorificar a Deus. Mas nem mesmo os gigantes da fé estão isentos da dor. Charles Spurgeon lutava contra a depressão. Frequentemente se sentia esmagado por um peso invisível. Ele descreveu a tristeza como uma escuridão que não podia ser iluminada por palavras humanas. Ainda assim, mesmo nos dias sombrios, nunca deixou de pregar. Ele dizia: eu tenho aprendido a beijar as ondas que me lançam contra a rocha. Dos séculos,
No auge de sua carreira, Spurgeon recusou convites para pregar nos Estados Unidos e na Europa. Recusou não por orgulho, mas porque sentia que seu chamado estava em Londres. Mesmo debilitado fisicamente, sua mente continuava afiada. Pregava de 8 a 12 vezes por semana. Escrevia com profundidade e emoção. Alguns de seus livros, como Tesouros de Davi, são considerados até hoje verdadeiras joias da literatura devocional cristã. Seus sermões eram traduzidos para dezenas de línguas e publicados nos jornais do mundo inteiro. Seus leitores iam de missionários na África a rainhas na Europa. E mesmo assim, Spurgeon se via como um servo, um pregador do Evangelho, nada mais. Nos últimos anos, debilitado pela gota e por uma doença renal crônica, ele passou longos períodos na cidade de Menton, no sul da França. Lá continuou escrevendo, orando, intercedendo. Ele já não tinha forças para subir ao púlpito, mas sua pena continuava sendo afiada como uma espada. Ainda inspirava. Em 31 de janeiro de 1892, Charles Haddon Spurgeon adormeceu no Senhor. Tinha 57 anos. Ao seu lado, sua esposa Susana orava, rendendo graças pelo tesouro que lhe fora emprestado por tantos anos. 6.000 pessoas compareceram ao seu funeral. Centenas de milhares se alinharam nas ruas para ver passar o cortejo. Em seu caixão, uma Bíblia aberta no versículo que o salvara. Isaías 45, 22. Na lápide simples de seu túmulo, lê-se: aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu legado: um exército de pregadores, uma biblioteca de fé e milhões de vidas tocadas por sua fidelidade. Ele era, como disseram, não apenas o príncipe dos pregadores, mas o príncipe de joelhos. E como ele mesmo dizia, se deixarem de orar por mim, que me avisem, pois naquele dia terei de parar de pregar. Agora é a sua vez. Depois de ouvir essa história, depois de sentir o peso da eternidade nas palavras e na vida de Charles Spurgeon, você vai simplesmente seguir com seu dia como se nada tivesse acontecido? Deus ainda levanta vozes no deserto. Ainda chama homens e mulheres que não negociam a verdade. Ainda acende corações que ardem por almas e vivem de joelhos. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu olho para Jesus. Isso não é só uma frase, é um grito da alma, é um posicionamento. É o mesmo olhar que salvou Spurgeon, o mesmo olhar que ainda salva hoje. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Alguém que talvez esteja desanimado, perdido ou querendo desistir da fé. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para reacender a chama. Deixe o seu like para que esse conteúdo alcance mais vidas. Inscreva-se no canal Vozes do Silêncio e ative o sino para não perder nenhuma pregação. Aqui, nós não falamos de religião por emoção. Aqui, nós tocamos na eternidade. E lembre-se, Spurgeon disse: se vocês deixarem de orar por mim, que me avisem, pois naquele dia terei de parar de pregar. Que jamais nos faltem orações, que jamais nos falte arrependimento e que jamais nos falte fome por Deus.